Olá, dando continuidade às nossas aulas, veremos agora o reino fungi, que compreende todos os fungos. As características gerais. Os fungos vivem em solo úmido, na água ou em organismos. São eucariontes, ou seja, eles têm aquela membranazinha, que é a carioteca delimitando o material genético. São heterótrofos e fazem a sua nutrição por absorção. O que é isso? O fungo ele secreta enzimas no alimento, a digestão acontece fora do organismo e ele absorve aquele nutriente. São sapróbios, ou seja, são decompositores da matéria orgânica morta. Junto com as bactérias, eles fazem a ciclagem no ambiente, porque eles decompõem a matéria orgânica morta e devolvem os nutrientes para o ambiente. E também alguns são parasitas, eu vou falar um pouquinho mais sobre eles aqui na frente. São unicelulares ou podem ser multicelulares, mas no caso dos fungos multicelulares, eles não apresentam tecidos verdadeiros. Apresentam uma parede celular de quitina, que é um polissacarídeo estrutural, e o material de reserva deles é o glicogênio. Então, o fato de fungos apresentarem glicogênio aproxima mais os fungos do reino animal do que do reino vegetal. Produzem esporos para reprodução e a reprodução deles tem duas fases. Uma fase sexuada, onde acontece uma meiose, e uma fase assexuada, onde acontecem mitoses. E a gente diz que a meiose dos fungos é zigótica. Quanto à respiração, eles podem ser aeróbios, ou seja, viver na presença de oxigênio, ou podem ser anaeróbios, facultativos, viver na presença ou na ausência de oxigênio. E a organização corporal, eles apresentam hifas e o conjunto dessas hifas dá origem a uma estrutura que é chamada de micélio. Eu não coloquei aqui, mas os fungos também apresentam um corpo de frutificação para a produção dos esporos e para a reprodução. A importância dos fungos. Os fungos podem ser usados como alimentos, né? Podem participar da fermentação do pão, da produção de bebidas e da produção de alguns queijos. Antibióticos também. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a penicilina aqui na frente. Eles podem ser pragas agrícolas, por exemplo, um fungo que é chamado de ferrugem, que é uma praga de alguns vegetais. Tem importância também na saúde pública, né? Porque tem fungos que causam doença, principalmente as micoses de pele. Apresentam também uma importância no controle biológico, tem organismos que são controlados a partir da utilização de fungos e podem apresentar também associação com outros seres vivos. Aqui a gente tem dois exemplos. Os líquens, que é uma associação do fungo com uma alga ou com uma cianobactéria, a cianobactéria do reino Monera ou uma alga do reino Protoctista. E também as micorrizas, que é uma associação que o fungo faz com as raízes de algumas plantas. Nesse caso aqui, é uma associação mutualística. Tanto o fungo se beneficia, quanto a água ou a cianobactéria ou a planta se beneficia. A classificação dos fungos. Eles podem ser classificados em 4 filos diferentes. O filo Chytridiomycota ou Chytridiomycetus, que são todos parasitas. O filo Zygomycota, os Zygomycetus, que podem ser sapróbios, né, decompositores, podem ser parasitas ou podem ser também mutualistas. No caso, um exemplo que eu dei aqui desse filo é o exemplo do bolor do pão, né, que causa o apodrecimento do pão, causa aquele bolor preto escuro no pão. E o filo Ascomycota ou Ascomiceto, que é o mais diversificado. Nesse caso aqui desse filo, eu posso citar as leveduras, posso citar fungos que são sapróbios, posso citar fungos que são fermentadores, né, que produzem pão, que produzem queijos, né? E posso também citar um fungo, né, a penicilina, que foi o primeiro antibiótico que surgiu, né, que apareceu para o controle de infecções bacterianas, que é um tipo de fungo ascomiceto, né? E também os líquens. E ainda o filo Basidiomycota ou Basidiomyceto. Aí eu tenho exemplos como cogumelo, que é um cogumelo comestível como champignon, e também alguns fungos que são venenosos e que são alucinógenos.
A gente sabe que tem algumas drogas que são produzidas a partir desses fungos. Então, essa foi a nossa aula sobre fungos. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.